projeto, código original, dois caminhos traçados num plano celestial. Jacó e Esaú, a dualidade em ação, o código fonte oculto em cada geração. No DNA da alma o segredo a se revelar, a luz que se oculta para nos fazer buscar. É o código de Jacó, a luz que vem guiar, e a força de Esaú para a matéria transformar. No Zohar está escrito, no segredo do Tanakh, a correção da vida em cada passo que se dá. Esaú é casca, o mundo do fazer, Jacó é o espírito, o anseio de crescer. A luta entre as águas, o fogo e o ar, o equilíbrio da Sefirot para nos elevar. Desvendando as letras, a raiz do existir, onde o passado e o futuro começam a se unir. Sabedoria ancestral que brilha na escuridão, abrindo os portais da nossa percepção. Ensinamento que eleva e traz a conexão, o código está vivo no centro do coração. É o código de Jacó, a luz que vem guiar, e a força de Esaú para a matéria transformar. No Zohar está escrito, no segredo do Tanakh, a correção da vida em cada passo que se dá. A unidade se revela no final do caminho, ninguém percorre a senda do retorno sozinho. O código fonte gravado em letras de luz. Amém. התוכנית, הקוד המקורי, שתי דררים, תוכנית אלוהית, יעקב וסף, השניות בפעולה, הקוד המקור רשוי ברול דור. ב-DNA של הנשמה הסוד מתגלה, האור שנשתק כדי שנרפא. הקוד של יעקב, האור שימנרה, וכבר עשיו לשינות את הרומר. בזוהר כתוב בסוד התנ"ך, תיקון הרעים ברולתת שנעשה. עשיו הוא הקליפה, עולם העשייה, יעקב הוא הרוח, השאיפה לצמירה, המאבק בין המים, האש והרוח, איזון הספירות כדי להתעלות. מגלים את האותיות, שורש הקיום, מרוע עבר ועתיד מתארדים. נורמטיקה שמאירה ברור שפותרה את שערי ההגבה שלנו, לימוד שמע לאומי ואת הריבור, הקוד ראי מרכז עלה. הקוד של יעקב, האור שימנרה, וכבר עשיו לשינות את הרומר. בזוהר כתוב בסוד התנ"ך, תיקון הרעים ברולתת שנעשה. האחדות מתגלה בסוף הדרך, אף אחד לא הולך, נתיב השיבה לבד, הקוד המקור ררות אותיות של אור. אמן. Imagina só descobrir que um dos textos históricos mais famosos do mundo inteiro não é, tipo, de forma alguma uma crônica sobre nômades no deserto, sabe? Mas sim o código-fonte literal da estrutura do cosmos e da nossa própria mente. Nossa, é uma quebra de paradigma gigantesca, né? Totalmente. E o nosso mergulho profundo de hoje, nas anotações da Escola Kibel Torah Sinai e nos ensinamentos do Moran André Klemm Rosa, vai fazer exatamente isso.
A nossa missão aqui é, bom, inspecionar as entranhas daquela porção de Gênesis conhecida como Toledote. A gente vai desvendar a história de Jacó e Esaú e tentar entender os motivos pelos quais ler esse texto de uma forma puramente literal causou aí milênios de confusão e interpretações totalmente equivocadas. Pois é. E olha, a armadilha dessa leitura puramente literal, ela é incrivelmente sedutora. Porque a mente humana ela busca muita familiaridade, né? A gente busca o conforto daquelas linhas do tempo físicas. Sim, a gente quer uma historinha com começo, meio e fim. Exato, com certeza. Tem sempre aquela tendência de querer visualizar tendas, ovelhas, aquelas figuras paternas andando por paisagens poeirentas no Oriente Médio. Mas o ponto é que quando o livro de Bereshit, né, o Gênesis, é lido só sob essa ótica material, quem está lendo perde completamente o mapeamento real que as letras originais estão fazendo ali. Fica na superfície, né? Completamente na superfície. O material que a gente tem em mãos hoje argumenta que, na verdade, essas páginas não têm a menor intenção de relatar a criação de algo físico. O que elas descrevem é a descida da divindade para a matéria. Que é um conceito super complexo. Muito complexo. É uma organização de percepções espirituais, sabe? E um mapeamento das barreiras intelectuais que a própria alma precisa enfrentar. Caramba! E olha, eu lendo as fontes de hoje para preparar a nossa análise, a imagem que simplesmente não saía da minha cabeça era tipo a da tela de um navegador de internet mesmo. Como assim? Achei interessante. Desenvolve isso aí. Então, é tipo assim, quando uma página da web carrega, a gente vê imagens super bonitas, botões que funcionam, os textos bem formatados, e essa seria, digamos, a narrativa, né? A superfície da realidade ali. A interface de usuário. Exato, a interface. Mas, se a gente clica ali com o botão direito do mouse e vai naquela opção inspecionar elemento, a tela vira uma parede caótica de código HTML, CSS, algoritmos, variáveis. Uma sopa de letrinhas para quem não entende de programação. Total. E ler o Gênesis literalmente, baseando-se nesses ensinamentos que a gente está analisando, parece ser o equivalente a olhar para esse código-fonte invisível e, sei lá, acreditar que a intenção do programador era escrever um romance de ficção. Nossa, essa analogia é perfeita. Né? A pessoa ignora que toda aquela engenharia cheia de símbolos é o que realmente sustenta e cria a realidade visual do site. Sim. A analogia do código-fonte ilustra, assim, com perfeição a proposta do que a gente está vendo. Porque se a gente continuar lendo as linhas de código HTML como se fossem poemas ou contos de fadas, o resultado inevitável é um colapso total na compreensão. Não vai rodar. Dá erro no sistema. Dá muito erro. As tradições e os estudiosos que ao longo do tempo trataram o texto apenas como um livro de histórias comuns acabaram criando paradoxos intermináveis. A análise profunda pede uma mudança total de paradigma. Tem que mudar a lente pela qual se lê. Exatamente. A gente precisa sair urgentemente desse conceito de conto histórico e entrar na mecânica de um código espiritual e intelectual que é superestruturado. Mas aí que tá. Isso nos obriga a, reconfigurar tudo que a gente acha que sabe sobre a narrativa. Porque se a gente abandonar a literalidade, se não estamos mais falando de indivíduos de carne e osso caminhando pelo Oriente Médio primitivo, lidando com biologia, com herança de terra... Não é sobre latifúndio, definitivamente. Pois é. Então como é que as peças desse quebra-cabeça se encaixam? Porque personagens como Abraão, Isaac, Jacó e Esaú, eles devem ser alguma outra coisa dentro desse sistema operacional do cosmos, certo? Certíssimo. E as fontes são categóricas em afirmar isso, sabe? Essas figuras não devem ser tratadas como meros indivíduos históricos vivendo ali um drama familiar milenar. Casos de família do deserto. Casos de família bíblico, exato. Mas não é isso. Cada um desses nomes representa forças estruturais. São matrizes de energia espiritual que operam tanto no macrocosmos, quer dizer, no universo como um todo, quanto no microcosmos da nossa própria mente humana. E como é que a gente decodifica isso na porção de hoje? Bom, para entender a engenharia por trás disso, a nossa análise se debruça sobre a raiz hebraica do texto da porção de hoje, que começa com a seguinte frase: Ve'ele Toledot Yitzhak ben Avraham.
Que na tradução comum ficaria... Ficaria algo como: e estas são as gerações de Isaque, filho de Abraão. Certo. Mas considerando aquela nossa visão do código-fonte, eu suspeito que essa palavra gerações já carregue um significado completamente diferente do nosso uso cotidiano, né? Com certeza. Porque no dia a dia a gente faria só uma árvore genealógica indicando quem é pai de quem e pronto. Exato. O desdobramento ocorre justamente aí. A palavra hebraica toledot, que é traduzida como gerações, ela esconde camadas super profundas nas suas letras e na própria geometria dos valores numéricos dela. Não é sobre DNA, então. De jeito nenhum. Ela não aponta para o DNA ou para uma árvore genealógica de carne e osso. O texto sagrado, na verdade, está se referindo ao desdobramento e ao processamento de energias espirituais bem específicas. Como se uma energia gerasse outra. Isso mostra como uma energia matriz superior, ela desce de nível, se transforma e acaba gerando uma nova estrutura que é necessária para o funcionamento do universo. E as anotações detalham de uma forma muito minuciosa como isso acontece na relação entre Abraão e Isaque. Tá, eu fiquei super curiosa agora. Como é que essas duas matrizes específicas operam e interagem entre si segundo as fontes? Bom, o ensino indica que Abraão, ou Avraham no hebraico original, ele vibra na matriz que é conhecida na Cábala como Hesed. Hesed? Isso. A gente pode traduzir isso de uma forma simplificada como misericórdia. Mas, veja bem, trata-se de uma energia de bondade puramente expansiva. É uma vontade infinita de doar sem limites. Tipo um fluxo contínuo que não para nunca. Exato. Não tem freio. Por outro lado, a gente tem Isaque, Yitzhak, que opera na energia de Gevurah. Que seria o oposto. Mais ou menos. Gevurah representa o rigor, a força restritiva, a contenção. Então, quando a frase diz "estas são as gerações de Isaque, filho de Abraão", o código está revelando que a herança cósmica precisava ser processada. Ah, entendi. A expansão não podia ficar solta. Equilibrada. Se não fosse assim, o mundo material não poderia existir, porque ele seria pulverizado por uma força expansiva infinita. Faz todo sentido. Mas caramba, se a gente está lidando com uma matriz de expansão total que esbarra de forma quase violenta em um limitador de contenção e rigor, o atrito gerado por essa interação deve ser, assim, monumental. É um choque de titãs cósmico. E eu acredito que é exatamente isso que fundamenta a próxima fase da narrativa, né? Aquela famosa história dos gêmeos Jacó e Esaú lutando no ventre da mãe antes de nascerem. Lendo a história de forma literal, isso sempre soou como um detalhe curioso sobre uma gravidez difícil. Uma coisa meio mítica. Mas lendo as anotações com essa nova lente, fica claro que a luta no ventre é tipo a materialização literal desse choque gigantesco de matrizes. É isso mesmo. A análise espiritual transforma o que seria apenas uma curiosidade biológica, numa gravidez turbulenta, em um evento de proporções épicas. Total. Porque não se trata de uma briga física entre dois fetos se debatendo ali no útero. É o conflito originário de duas forças opostas que estavam latentes no rigor de Isaque e que agora estão se dividindo e buscando predominância dentro da arquitetura da mente humana e do universo material. É de explodir a cabeça, sério. E enquanto eu revisava as fontes sobre a natureza específica dessa luta entre Esaú e Jacó, foi meio impossível não traçar um paralelo direto com aquele clássico teste do marshmallow, sabe? Da psicologia comportamental. Ah, sim, o teste da gratificação. Esse mesmo. Sabe aquele teste em que dizem pra criança numa sala, tipo, olha, o doce tá aqui em cima da mesa, você pode comer agora se você quiser, mas se você esperar 15 minutos sem tocar nele, você ganha o segundo doce. Um teste de resistência pura. Sim, e lendo sobre Esaú, parece que a gente está diante da origem estrutural desse impulso humano, porque Esaú parece representar a força que não consegue e nem quer esperar. Nenhuma paciência. Nenhuma. É a energia puramente impulsiva que busca torrar todo o seu mérito e a sua capacidade no imediato, no aqui e no agora, sabe? Pegando o doce no milissegundo em que o pesquisador vira as costas. Olha, a analogia do teste do marshmallow, ela ilustra assim brilhantemente
a essência do ensinamento do Mori André Klenrosa sobre o arquétipo de Esaú. Esaú é exatamente isso, a personificação da gratificação instantânea. O imediatismo puro. Imediatismo puro. Em oposição a isso, a gente tem a matriz de Jacó, ou Yaakov. Jacó representa a força capaz de preservar, sabe? De reter a energia de forma estruturada para construir algo que seja duradouro. Ele aguenta os 15 minutos para ganhar o segundo doce. Exatamente. Ele guarda o mérito dele e suporta o desconforto da espera. Por que ele faz isso? Porque ele possui a visão de longo prazo que é necessária para ver o sistema inteiro se completar. E olha só que detalhe incrivelmente fascinante. Tem uma coisa no texto original hebraico que funciona como a prova irrefutável dessa retenção. Eu ia falar disso agora. Eu notei nas anotações que o nome original de Jacó traz uma anomalia na grafia que é simplesmente vital para essa compreensão estrutural toda. Sim, é sensacional. O nome Yaakov, no texto da Torá, ele foi escrito com a ausência deliberada de uma letra específica, a letra Vav. E lembrando da visão do código-fonte, um código não tem erro de digitação à toa, né? De forma alguma. Nesse nível profundo de interpretação do código, não existem erros de digitação gramatical. Não é um typo. Cada letra presente ou ausente, ela desempenha uma função arquitetônica na mensagem. A letra Vav no hebraico, ela atua muitas vezes como um conector, um gancho. Uma ponte, né? Isso. O fato de Jacó ter essa letra oculta ou ausente no próprio nome simboliza perfeitamente essa capacidade de retenção dele. Ele está retendo até uma parte do próprio nome. Exatamente. Ele não manifestou e não gastou a totalidade da sua força espiritual de imediato. Ele reteve essa energia, escondeu seu verdadeiro poder e guardou sua força estrutural para utilizá-la apenas no estágio final do processo de retificação global, que é a correção do mundo. Gente, isso é uma economia de paciência estratégica monumental. Porque enquanto Esaú operou meio que na falência rápida, né, gastando todo o capital de energia na superfície efêmera do presente, o Jacó literalmente guardou uma parte do próprio nome para não desperdiçar o impacto. É o sacrifício do agora pelo todo. E o mais impactante disso tudo é perceber que, bom, essa batalha colossal de matrizes no ventre não ficou congelada lá num passado mítico. Porque como a gente está descrevendo forças que moldam o próprio intelecto, essa luta entre consumir tudo agora e guardar para construir algo sólido é, no fim das contas, a nossa própria guerra psicológica de todos os dias. Sem dúvida nenhuma. A dinâmica que ocorreu lá no ventre é, na sua essência, o espelho permanente do nosso próprio processo evolutivo, sabe? Da nossa tomada de decisões cotidianas. Aquela vozinha na cabeça dizendo para chutar o balde versus a voz da razão. É o tempo todo isso. A Tora, lida sob essa perspectiva cabalística, ela emite um chamado ininterrupto para que o ser humano realize um trabalho muito específico, que é a transformação fundamental da sua própria natureza através das escolhas que faz e da forma como pensa. E transformar essa natureza dentro dessa arquitetura toda envolve sair de qual estado inicial e ir em direção a qual destino. Bom, o objetivo central, segundo os ensinamentos, é passar de uma natureza visceralmente recebedora para uma natureza ativamente doadora. Recebedora seria Esaú. Exato, a energia da impaciência. Sabe, o desejo de usufruir da recompensa imediata sem nenhum mérito construído ao longo do tempo. Isso é a essência do arquétipo de Esaú. É a mentalidade recebedora que apenas suga os recursos da realidade. E a doadora é o desenvolvimento de Jacó. Precisamente. O trabalho espiritual complexo que o material descreve é você conseguir refinar esse impulso primitivo até desenvolver o lado correspondente a Jacó, que é a natureza doadora, a que tem a resistência de processar os fatos e construir algo que gere benefício no longo prazo. Mesmo que isso signifique, claro, abrir mão do prazer imediato. E o material deixa bem claro que transitar dessa necessidade brutal de consumo imediato para essa retenção estratégica exige-se um nível de resistência quase inconcebível. É um trabalho de Hércules mental. Super palpáveis dessa transição, como o sagrado Rabi Shimon Bar Yochai e o grupo de sábios que compilaram o Zohar, que é a obra basilar da Cabala, né? As principais referências. Eles são apresentados como indivíduos que escolheram ativamente não se contentar com a leitura superficial e confortável da vida.
O Rabi Shimon Bar Yochai e os sábios do Zohar, eles figuram nesse ensinamento como os construtores do arquétipo de Jacó na prática do mundo material. Pensa bem, eles poderiam muito bem ter aceitado a literalidade dos textos sagrados. Que seria o caminho mais fácil, né? Caminho super fácil, o aceito socialmente na época. Seria o verdadeiro doce imediato da compreensão. Mas ao invés disso, eles optaram pelo imenso rigor e pelas dificuldades, pelas perseguições que acompanham a busca incansável pelas verdades ocultas. Eles foram na raiz do código. Foram na raiz. Eles escolheram dedicar suas vidas inteiras a manter viva a profundidade da revelação e a sustentar essas engrenagens ocultas da realidade através do estudo. Mas olha, aqui surge uma questão que eu considero ser, talvez, o grande enigma prático dessa discussão toda. Diga lá. Porque se a gente assume que toda essa arena de batalha entre Esaú e Jacó é intelectual, né, e se desenrola dentro da nossa mente, eu me pergunto como é que a resolução ocorre na prática. Porque o impulso humano primitivo de querer a gratificação instantânea à força de Esaú é avassaladoramente forte na biologia. Nossos hormônios mandam a gente comer o doce na hora. Exato, a dopamina grita. Então, como é que o intelecto, que é puramente ancorado no estudo da sabedoria, consegue vencer essa impulsividade instintiva que é tão forte? Como que a retenção metódica de Jacó consegue sobrepor o instinto do agora? É uma excelente pergunta. E as fontes respondem a essa dinâmica recorrendo a uma profecia específica que traz as chaves de como essa batalha é finalmente vencida. O ensinamento do Moré Andreas Clem Rosa cita a revelação do profeta Ovadia. Que narra o que exatamente? A profecia diz que grandes sábios, que são referidos como salvadores no texto, eles eventualmente subirão para julgar o monte de Esaú. Ok, mas considerando absolutamente toda a nossa discussão até aqui sobre não interpretar nada de maneira literal, eu imagino que esses sábios não estarão subindo uma montanha de pedras armados com espadas e escudos para um cerco militar clássico, né? Longe disso. O conflito deve ser, e é, de outra natureza. O cerne da revelação reside exatamente aí. A tradição assegura que não se trata de uma guerra com exércitos físicos, munição, bombardeio ou força bruta. O que o profeta Ovadia descreve é que o julgamento e a submissão do monte de Esaú ocorrerão através de um formidável, e preste atenção no termo, enfrentamento jurídico-espiritual. Enfrentamento jurídico-espiritual. Eu tenho que admitir que a expressão é brilhante. Muito forte, né? Muito forte. Mas ainda me parece um pouco abstrata. Sabe, como é que o ato de estudar a fundo um conhecimento pode calar a força bruta da impulsividade na prática? A mecânica disso precisa ser absurdamente poderosa para substituir o mero instinto animal. Sim, e a mecânica se encontra na forma como o estudo contínuo reconfigura a própria mente. Sabe, no nosso paradigma moderno, o estudo é quase sempre utilitário e raso. A gente lê um livro só para passar na prova ou para fazer bonito numa reunião. Exato, acumular dados. No entanto, no escopo dessas fontes que a gente está mergulhando hoje, o estudo não é acúmulo de dados, é alinhamento de infraestrutura. Ah, entendi. Quando a mente humana se dedica a decodificar como essas energias de rigor e misericórdia funcionam, ela treina a si mesma para enxergar a teia de causas e efeitos em longo prazo. O impulso de Esaú, a gratificação instantânea, ele só consegue sobreviver e dominar porque ele se alimenta de uma ilusão. Que ilusão? A de que só o agora importa. Exatamente. A ilusão de que o agora imediato é a única realidade que existe e que importa. Ah, então é uma questão de expor a ilusão estrutural da coisa toda. Ao internalizar o código-fonte através do estudo profundo, o cérebro meio que deixa de responder apenas ao estímulo imediato da superfície, né? E passa a derivar a sua satisfação da compreensão de todo o circuito. Você mudou a fonte da sua dopamina. Exato. A mente é literalmente religada para encontrar recompensa na paciência e na estruturação da realidade de uma forma madura, sabe? Trazendo de volta a nossa analogia da internet. Manda. Fazer esse enfrentamento jurídico-espiritual através do estudo é tipo decidir não esmurrar mais a tela do monitor de forma impulsiva toda vez que a página trava.
porque quebrar o monitor seria a reação imatura de Esaú. A agressividade contra a superfície, né? Exato. E a sabedoria de Jacó ensina que a verdadeira vitória vem quando a gente senta com paciência, abre o código HTML lá atrás, localiza a variável em conflito e resolve o problema lá na raiz invisível, para que ele simplesmente nunca mais volte a acontecer. Olha, essa analogia fecha o ciclo do raciocínio de forma impecável, viu? O material é muito enfático ao concluir que o engajamento profundo nessa sabedoria milenar é o que de fato atua como o pilar de sustentação do próprio mundo físico e mental. Sem esse entendimento das matrizes de dar e receber, do contrapeso entre misericórdia e rigor, a estrutura simplesmente entra em colapso. Fica insustentável. Muito insustentável. Abandonar o conforto e as ilusões que são geradas por essas leituras literais não é apenas um exercício de curiosidade intelectual que a gente faz no tempo livre. É, na verdade, o único mecanismo disponível que permite que as falhas e os defeitos da mente humana e da realidade sejam efetivamente retificados. É a correção do sistema. Isso, a correção do mundo depende dessa subida ao monte de Esaú empunhando a compreensão verdadeira, não uma arma. Gente, o peso que esse conjunto de análises traz para as interações da nossa vida diária é algo que altera totalmente a perspectiva. Porque fica muito fácil categorizar esses textos apenas como abstrações esotéricas, feitas por estudiosos isolados do mundo numa caverna. Como se não tivesse aplicação prática, né? Pois é. Mas, sobre a lente dos documentos que a gente analisou hoje, a aplicação é visceral e é constante. Sempre que a impaciência grita por um resultado imediato, sei lá, no ambiente de trabalho, ou no meio de dinâmicas familiares complexas, ou nessa nossa busca irrefreável por sucesso instantâneo às custas de um planejamento sólido. Que é o mal do nosso século. Total. Tudo isso é o próprio arquétipo histórico de Esaú assumindo o controle da nossa mente e governando as nossas decisões. E a saída para esse estado de impaciência não envolve lutar ferozmente na superfície das aparências, usando a força física ou uma repressão emocional bruta. Exige que a estrutura seja elevada através do entendimento profundo. O embate ganha realmente um outro contorno quando essa premissa é estabelecida como base. A construção contínua da capacidade de Jacó em reter a energia de maneira estratégica demanda uma imensa coragem intelectual, sabe? Com certeza não é um caminho fácil. Não é. Exige coragem para encarar o código-fonte de cada situação, compreender as raízes dos impulsos antes de meramente ceder aos estímulos. E isso abre caminho para uma reflexão que eu considero, assim, fundamental, enquanto a gente vai encerrando a nossa incursão profunda por esse material incrível de hoje. Qual seria? Bom, se as fontes baseadas no Profeta Ovadiá, garantem que o verdadeiro equilíbrio da realidade só se dá por esse enfrentamento focado na profunda sabedoria que é estrutural e não físico, é válido a gente questionar a proporção dos nossos próprios esforços, sabe? Onde a gente está gastando energia. Exatamente. Quanta energia vital inestimável a humanidade frequentemente joga pelo ralo, lutando batalhas completamente superficiais na vida pessoal, travando brigas intensas contra os meros sintomas e os efeitos visíveis dos problemas. Tratando o galho ao nível da raiz. A gente gasta um tempo imenso tentando quebrar o monitor por conta de uma imagem distorcida na tela. E segundo as raízes do conhecimento que a gente debateu aqui, a vitória duradoura jamais virá pela adoção do impulso agressivo imediato, mas sim pela paciência metódica de decifrar e corrigir a estrutura oculta. É uma mudança de vida. É mesmo. Talvez as ferramentas que a gente escolhe utilizar diariamente nas nossas lutas sejam, inteiramente inadequadas. E fica aí o convite para olharmos por trás da narrativa da nossa própria mente. É um excelente pensamento para a gente fechar.
projeto, o código original. Dois caminhos traçados num plano celestial. Jacó e Esaú, a dualidade em ação. O código fonte oculto em cada geração. No DNA da alma, o segredo a se revelar. A luz que se oculta para nos fazer buscar. É o código de Jacó, a luz que vem guiar, e a força de Esaú para a matéria transformar. No Zohar está escrito, no segredo do Tanash, a correção da vida em cada passo que se dá. Esaú é a casca, o mundo do fazer. Jacó é o espírito, o anseio de crescer. A luta entre as águas, o fogo e o ar, o equilíbrio das sefirot para nos elevar. Desvendando as letras, a raiz do existir, onde o passado e o futuro começam a se unir. Sabedoria ancestral que brilha na escuridão, abrindo os portais da nossa percepção. Ensinamento que eleva e traz a conexão. O código está vivo no centro do coração. É o código de Jacó, a luz que vem guiar, e a força de Esaú para a matéria transformar. No Zohar está escrito, no segredo do Tanash, a correção da vida em cada passo que se dá. A unidade se revela no final do caminho. Ninguém percorre a senda do retorno sozinho. O código fonte gravado em letras de luz. Amém. התוכנית הקוד המקורי, שתי דברים בתוכנית אלוהית. יעקב וסב, השניות בפעולה. הקוד המקור רשוי ברול דור, ב-DNA של הנשמה הסוד מתגלה. האור שנסתר כדי שנרפס, זה הקוד של יעקב, האור של מנרה. וכבר עשיו לשינות את הרומר, בזוהר כתוב בסוד התנ"ך, תיקון הרעים ברול צד שנעשה. עשיו הוא הקליפה, עולם העשייה, יעקב הוא הרוח, השייפה לצמירה. המאבק בין המים, האש ברוח, איזון הספירות כדי להתעלות. גלי בית האותיות, שורש הקיום, אירוע שמאירה ברור של פוטררה את שערי ההגבה שלנו. לימוד שמעלה ומביא את הריבור, הקוד רעים מרכז הלב. זה הקוד של יעקב, האור שמנרה. וכבר עשיו לשינות את הרומר, בזוהר כתוב בסוד התנ"ך, תיקון הרעים ברול צד שנעשה. הרדות מתגלה בסוף הדרך, אף אחד לא הולך כרוב, נתיב השיבה לבד. הקוד המקור הרות ואותיות שלו,
Ah.